Olá, opa, terra firma, Olin, olha o Olin aqui, Ghost Olin. Olá, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society, tá? Ficou meio complicado agora aqui essa apresentação inicial. Vou pedir para você deixar o like, o dislike no canal, se inscrever, comentar aí, dar ideias, sugestões, falar o que você tá achando, conversar, dar um hello, como diria a Adele, né, ou Lionel Rich. Hoje eu recomendo documentários da Amazon, Amazon Prime, o documentário One Child Nation, ou A Nação de uma Criança Só. É um documentário de 2019, tá? Ele ganhou o prêmio do Sundance Festival. Ele foi dirigido pela Nan Fu Wang e Jianlin Zhang. Meu chinês tá... É que o meu chinês é mais do sul, assim, por isso que às vezes eu tenho uma dificuldade para falar. Muito legal esse documentário, muito assustador, assim, em alguns momentos. A Nan Fu Wang, ela é chinesa, né? Pelo nome deu para perceber, né, que talvez ela não seja russa. Apesar que com esse sobrenome dá para ser russo, porque tem o pessoal lá da Mongólia, vai ver, mas alemã. O que acontece? Ela é uma mulher que nasceu na política do filho único, né? Então é a nação do filho único, seria uma tradução para esse documentário. E existe muito mito em cima disso. É verdade que na China tem uma lei que só pode ter um filho. Não existe, não. Meu, é verdade. Essa lei foi imposta em 1979, e ela foi derrubada em 2015. Então ela ficou aí um bom tempo válida. E por que o governo chinês fez isso? Para eles começaram a ver a população chinesa aumentando exponencialmente, eles viram um grande problema aí, né? E eles entendiam que eles não iam ter como alimentar, cuidar dessa galera. E aí eles implementaram, através do governo comunista, a lei de um filho só. Deixa eu só dar uma ajeitadinha, agora ficou melhor. E eles implementaram essa lei do governo comunista, uma ditadura lá, né? Em que as pessoas, os casais só poderiam ter um filho por tá chegando os gatos aqui atrás, os outros que estão esperando a doação aqui. Só poderiam ter um filho por família. No caso da família da Nan Fu Wang, eles eram camponeses, então as famílias do campo podiam ter 2 filhos com intervalo de 5 anos de um para o outro, então ela vai ter um irmão. E ela nasceu antes dessa lei, e se o irmão dela tivesse nascido nessa lei, provavelmente ele teria sido executado no momento do pós-parto. E aí ela vai entrevistar a mãe dela, então ela volta, ela mora nos Estados Unidos hoje, ela teve um filho, então ela pega o filho dela e vai com ele visitar a China e discutir essa questão. E aí é muito louco você pegar assim. Então eles vão explicar o que acontecia. Eles vão mostrar fotos de propagandas, de murais. A mãe dela, por exemplo, era uma professora. E a mãe dela trabalhava com a divulgação da cultura do filho único. Então você vai ver programas de televisão, peças de teatro. Então eles vão mostrar como que isso era feito. Ela vai mostrar propagandas de como que o governo vai trabalhando na cabeça das pessoas a importância de ter um filho só. E aí o que acontecia? Se a família tivesse mais de um filho, então ela pagava a multa, ela podia perder a casa, ela podia perder uma série de direitos. E aí você tem dentro do governo comunista, cada cidade tem tipo um tiozinho lá, que é como se fosse um prefeito, mas ele é um vigia das coisas, né? Então tem o fiscal da família e tudo mais. E você vai ver, então ele vai contar, ela vai entrevistar, então primeiro ela vai entrevistar a mãe, ela fala com a mãe dela, fala assim, e você acha certo isso, essa política do governo? A mãe dela fala sim.
E é interessante no documentário, quando você vê as entrevistas das pessoas mais velhas, que todos eles concordam com essa política do filho único. Ou seja, você vê como que esse processo, é óbvio que também eles continuam morando na China e tem um medo da reação do governo, que é uma coisa que você não pode tirar na hora que você assiste o documentário. Então muita gente que você vê dando a opinião, ela vai continuar morando na China e o governo chinês vai ver esse documentário e depois vai falar assim, então, o que você falou lá no documentário? Então todo mundo vai defender, mas você vê que muitos dos mais velhos entendem que isso era melhor para a China, que senão ia ter fome, que a mãe dela fala assim, tá, senão a gente estaria no canibalismo, né? Estaria comendo uns aos outros porque não ia ter comida. E ela tenta argumentar com a mãe dela, falando, não, mas, pô, você acha isso mesmo? Ela vai entrevistar o tio dela, que ele teve uma filha, porque o que acontece na cultura chinesa? E esse é um mito, que não é mito, é verdade. No papel da família chinesa, o filho homem tem que cuidar da família, dos avós e tal. Aí ela mostra, por exemplo, então ela tem um irmão mais novo. E aí ela fala, meu avô não tem nenhuma foto comigo, mas tem foto com meu irmão. Ou seja, é como se ela não existisse como mulher. Então você vai ver esse papel machista também dentro da sociedade. Dentro de um governo comunista, autoritário, né? Eu fiz o vídeo do Tiananmen aqui, foi um governo que mandou meter bala na galera, na hora que a galera não quis obedecer. Então você percebe que eles vivem ainda, a China vive essa abertura, mas é uma abertura que... Então você sente o medo da galera na hora de dar as opiniões. E aí ela entrevista esse tio dela, e o tio dela conta, né, que ele teve que deixar a filha dele no mercado. Então o que eles fazem? Eles pegam, ela vai entrevistar uma mulher que seria tipo o programa de saúde da família. A mulher ganhou um monte de prêmio tal, né, da vila dela, assim. E o que ela fazia? Ela ia de cidade em cidade fazendo essa divulgação do material, de evitar, de controle de natalidade, da importância de ter um filho só, mas ela ia fiscalizar se as famílias tinham um filho só, e implementar leis e punições para as pessoas, junto com o vigia das vilas, tipo um subprefeito, as sanções por quem não cumprisse isso. E é muito louco, você vê assim, aí eles mostram vários lugares, então na cidade, e ter um filho, e é legal o slogan, assim, legal. É interessante você ver, o governo diz que ter um filho só é melhor, porque você vai ter o que comer. Então as coisas assim, bem lavagem cerebral mesmo. E aí ela vai conversar com essa tiazinha que ganhou um monte de prêmios, né, e tudo mais. E aí ela pergunta, né, que ela praticava procedimentos. Ela fala assim, e você... e ela era parteira, né? Então ela ajudava na saúde da família, e ela pergunta quantos abortos ela fez. E aí ela fala entre 10 mil e 50 mil. Aí ela fala entre abortos e crianças que eu tive que executar assim que nasceram, porque era menina. Então um artista plástico, que ele trabalhava com o lixo, né, que o conceito dele era sobre o lixo. E aí ele um dia foi fazer uma pesquisa de campo numa ponte sobre lixo, e ele começou a ver uns sacos amarelos. Esses sacos amarelos tinham crianças de 7 meses, 8 meses, 9 meses que passaram por esse processo. Por quê? Porque nasceram meninas. Ou era o segundo filho, que as famílias não iam poder ter. Aí esse cara começou a guardar esses fetos, esses bebês, né? Tem um monte de foto, assim. Aí você fica pensando assim, pô, meu, que mau gosto, né? Como que o cara faz um negócio desse que, né? E aí, ó que porrada, e é o momento que a gente está vivendo aqui. Ele fala assim, que se ele não fizer isso, se ele não registrar, e aí a arte dele vai tratar disso. Então ele passa, um cara que passa a pintar fetos. Por que ele aborda isso na arte dele e ele guarda os fetos? Porque ele falou,
agora, desde 2015 que mudou a lei, que você pode ter 2 filhos agora, e aí o governo mudou todos os slogans, né, no sentido de, não, ter 2 filhos é muito bom, um vai poder cuidar do outro, e juntos poderão cuidar da família melhor. Então eles mudam completamente o discurso que eles tinham feito antes e negam o que aconteceu antes. Aquilo que eu falei no 1984. Você começa a contar uma mentira para parecer que o que aconteceu antes nunca aconteceu. É uma coisa que o nosso governo tem feito muito. Quer mudar coisas do passado, quer dizer que certas coisas não aconteceram do jeito que elas aconteceram. É o cara aí na televisão falar um negócio em cadeia nacional e depois dizer que ele nunca falou, e todo mundo tem isso registrado. Então o cara faz isso, esse artista plástico, ele vai ter essa preocupação de registrar isso, de guardar isso, para a hora que as pessoas negarem que isso aconteceu na China, ele falar, não, aconteceu de verdade. Como é esse documentário que você acaba assistindo. É muito forte. Ele vai falar com uma... E aí vai ter o segundo momento no documentário, que é a rede de tráfico de crianças. Então eles começam... E aí a China percebe que era um problema ficar executando as crianças, então eles facilitam leis de adoção para doarem essas crianças. A história do tio dela é muito doido, que ele fala assim, que quando ele viu que ele teve a menina, ele ficou com pena de executar a menina. E aí ele botou tipo $20 dentro da roupinha da menina e largou a menina no mercado. E as pessoas fazem isso, eles largam as crianças lá no mercado para ver se alguém pega para cuidar. E a criança acaba morrendo lá, com picada de pernilongo, os bichos vêm. É surreal, assim, esse documentário é um... Você já tinha ouvido falar dessas histórias da China, mas você vê os chineses contando. E assim, é muito doido quando você pergunta para essa mulher, eu abortei e executei 50 mil bebês. Aí a moça pergunta para ela, fala assim, e o que você acha disso? Ela fala, eu fiz o que era melhor para o governo. Então você vê como que essa lavagem cerebral do governo também funciona na mente das pessoas e cria essa noção de dever, de coletivo, assim. É muito, muito, muito assustador. E aí ele vai falar, vai mostrar um casal americano que hoje existe um processo de pessoas que querem descobrir quem são. Então, por exemplo, quem tinha gêmeos tinha que escolher um dos filhos. Porque o outro... Aí tem o caso de uma menina que ela conheceu a irmã dela agora por causa disso. A irmã dela entrou nessa rede de adoção, né, de mandar as crianças, aí vai criar um mercado negro, de vender crianças assim para adoção e para poder ficar com um filho só e registrar lá. Aí você vê os documentos todos alterados, assim, é muito, muito louco. Então eu recomendo One Child Nation, Nação do Filho Único, né, na Amazon Prime. Vale a pena dar uma olhada lá, é bem informativo e assustador, assim, você vê coisas que são de você imaginar como que um governo vai mexer com a cabeça das pessoas. E a opressão que tinha em cima deles, né? Também, né? Muito... E aí você vê todos os slogans mudando, e aí termina com uma galera representando. Ter 2 filhos é muito legal. Ou seja, é igual o Ministério da Verdade, de 1984. O poema de hoje eu fiz para Laís, que é filha única, né? Que tinha que segurar o BO até hoje do que é ser filho único, mas que vale para todos que são filhos únicos e, né, nesse caso aqui acabou caindo como uma luva pro documentário. Ó filho único, que carrega sozinho em teus ombros todas as esperanças e expectativas de pais cheios de anseios e proteções, repletos de sonhos perfeitos e idealizados, de que fora o mundo aí de fora possa fazer a ti o que fará aos outros, o que fez a eles e fará também a teus filhos, já que a vida inevitavelmente o machucará. E mesmo assim, como a eles, em silencioso desespero daqueles que sentem-se impotentes por não poderem proteger aquela eterna e inocente criança que um dia nos braços do mundo cairá. E então saberás o que é incondicionalmente amar, e mesmo assim não ser compreendido, nesse louco e solitário amor.
o filho só vai entender o que o pai passou quando ele for pai. E o pai vai tentar, os pais vão tentar eternamente proteger o filho do mundo, porque eles não querem que o filho sofra aquilo que eles sofreram. E não tem jeito, é o único jeito de crescer, assim. Então esse poema ele pega um pouco disso, de que os pais tentam retardar um processo para proteger os filhos, e que os filhos não entendem, não vão compreender, vão se sentir oprimidos, e só quando eles estiverem na pele dos pais, como diz a música lá do Legião Urbana, você vai entender e respeitar, você vai descobrir como que o Papai Noel é uma coisa muito louca, quando você for o Papai Noel. Grande abraço, deixa o seu like, seu dislike, se inscreva no canal aí, a gente se vê em outro vídeo do Terra Firma Society.